Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Veja Mercado desta terça-feira, dia 9 de janeiro. Eu sou o Diego Gimenez e todos os dias nós estamos juntos antes da abertura da Bolsa de Valores no YouTube e também no Spotify. As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados entre perdas e ganhos na manhã de hoje. Ontem, a Bolsa de Valores brasileira andou de lado na esteira da crise no setor imobiliário chinês. O conglomerado financeiro Zhongxi entrou com um pedido de falência na última semana e voltou a acender o alerta no país. E a expectativa é que a China tenha um crescimento menor em 2024. E as projeções aqui no Brasil, pelo Boletim Focus, também indicam uma desaceleração da atividade econômica neste ano. Para completar, isso aumenta os desafios do governo na economia e também no Congresso. Para conversar comigo sobre esses e outros assuntos, meu convidado de hoje no Veja Mercado é Walter Maciel, CEO da AZQuest. Walter, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Diego. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com seus ouvintes. Prazer é nosso, Walter. Eu começo falando sobre essa agenda brasileira, porque no ano passado nós tivemos no Congresso a aprovação do arcabouço fiscal, da reforma tributária, pautas estas muito relevantes ao mercado financeiro e que foram aprovadas no ano passado. Pensando em 2024, quais podem ou quais devem ser as prioridades do governo no Congresso Nacional? Quais reformas estão no radar do mercado? Quais são os grandes pontos de atenção para esse ano de 2024? Olha, eu acho que o ano de 2023 foi um ano de grandes surpresas, né? Quando a gente teve as eleições definidas em 22, o mercado começou a trabalhar realmente com uma expectativa, né, de uma repetição do padrão que foi visto nos governos Lula 1 e 2. Né? No primeiro governo Lula, o gasto público médio foi 6% ao ano, enquanto no segundo governo foi de 10% ao ano. E ainda destaco que no ano da eleição da Dilma, né, o governo gastou 16% do PIB, né, no ano de 2010. Um número surpreendente, impressionante. Mas também a gente precisa levar em conta que eram anos de um tremendo aumento de arrecadação, em função do crescimento acelerado do Brasil, propulsionado pelaquela onda de investimentos em infraestruturas chinesas, que bombou commodities, né, ajudou muito o Brasil. Mas é verdade que desde da nova matriz econômica, o padrão de dívida pública brasileira mudou. Né? Dilma recebeu de Lula uma dívida PIB de 45% e deixou para os seus sucessores, inclusive para o terceiro governo Lula, um padrão de dívida PIB muito mais elevado. O Brasil devia, antes da pandemia, né, 32% do PIB a mais do que os pares emergentes, um número muito, muito alto. E depois da pandemia, nós tivemos um desempenho relativamente bem melhor. Passamos a dever 20% a mais do que nossos pares, mas ainda é um número alto. Portanto, o fiscal era crucial para o mercado. E veio, né, o arcabouço do ministro Haddad realmente pegando o mercado de surpresa. E eu acho que o desempenho dos fundos, de modo geral, né, da indústria de fundos no ano passado, foi um reflexo, na minha opinião, desse erro de avaliação. Nós aqui tivemos o cuidado de deixar o viés ideológico fora do escritório e olhar em detalhes o pacote, e nós ficamos muito bem impressionados. A gente acha até que o pacote é um avanço em relação ao teto de gastos, por ser algo mais estável, né? E quem estava olhando para 6% do PIB de gastos no primeiro governo e 10% no segundo, agora se vê no intervalo entre 0,6% e 2,5%. Então, acho que o grande X da questão é se esse intervalo vai ser respeitado ou não. A gente trabalha esse ano com um déficit bem menor do que o mercado espera, que acho que deve ser um déficit de 0,3%, algo assim. O ministro Haddad vem mostrando muita resiliência, né? E vem ganhando espaço, até porque os bons números da economia brasileira dão força para ele continuar promovendo essa agenda. E eu acho que as declarações dele na semana passada mostram, né, uma posição de força. Né? Isso é muito bom para o mercado.
Queria só lembrar que, para quem acha que a gente parou de ter reformas, e realmente os anos Temer e Bolsonaro foram importantíssimos, né? Em reformas em todas as áreas, macro e microeconômicas, reformas institucionais, como a independência do Banco Central, o marco do gás e saneamento, previdência, trabalhista, tantas outras, que mudaram o potencial de crescimento da economia brasileira. A gente vê a produtividade do Brasil bem maior. Mas no ano passado também não foi diferente. Embora a agenda do governo PT não seja uma agenda liberal, a gente teve aí o Banco Central agora tendo mais tempo para atingir a meta de inflação, se equiparando ao que acontece nos Estados Unidos e na Europa. Eu vejo isso como um aperfeiçoamento, quando o mercado esperava, no começo do ano passado, que a meta fosse alterada para cima. Não foi, né? E, por fim, a reforma tributária, que, mesmo não sendo perfeita, quando a gente olha estudos em outros países, eu acho que isso é um ponto importante para destacar. Em países desenvolvidos, quando se migra para o IVA, evidente, países desenvolvidos têm menos problemas, né? Normalmente são países, por serem desenvolvidos, já estão mais equacionados. Mas você tem um ganho de produtividade entre 5% e 8%, num período de 5 a 10 anos. Mas em países de renda média, como o Brasil, esse ganho de produtividade pode ser entre 25% e 33%. Essa foi a média observada dos países que migraram para o IVA. Então, acho que a gente tem que estar bem otimista com isso. Falando em reformas para esse ano, a gente não está vendo muita coisa. O que existe, sim, hoje é uma batalha aí para o aumento de arrecadação, mas acho também é uma coisa que o mercado tem que aceitar, né? Eu acho que a gente está mais parecido hoje com os Estados Unidos do que jamais fomos. A diferença entre esquerda e direita hoje é bem menor do que já foi no passado. A direita defende uma agenda social mais conservadora, né, e um governo mais enxuto, enquanto a agenda de esquerda é de um governo maior, né, com uma agenda mais progressista. Então, o que a gente está vendo realmente é um aumento de gastos, mas que vai vir ancorado por um aumento de receitas, né? Pode não ser o equilíbrio ideal, mas o governo vem tendo bons progressos nessa direção. Walter, troca um pouco de assunto, fala um pouco de China, porque é nítido, é esperado uma desaceleração no ritmo de crescimento da economia chinesa nesse ano. Em 2023, a China cresceu algo em torno de 5,5%. Para esse ano já se fala em algo abaixo de 5%. E eu quero entender na sua avaliação o que explica essa desaceleração nos últimos anos e qual que é o impacto dessa desaceleração da China para os outros países, mais especialmente ao Brasil e as siderúrgicas e mineradoras também. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo. Eu tenho falado aqui já há algum tempo a respeito. Eu acho que a China teve um processo de desenvolvimento não teve nada parecido, né, na economia moderna, desde que o Deng Xiaoping falou que não importava a cor do gato, desde que ele caçasse o rato. A economia chinesa teve um crescimento fabuloso, tirou mais de 500 milhões de pessoas da linha de pobreza, mas eu acho que esse ciclo, da maneira que ele se deu, terminou. Principalmente o ciclo que foi tão importante nos primeiros 2 mandatos do Lula, que foi um ciclo de crescimento em cima de investimentos em infraestrutura. O Brasil, por exemplo, é um país que tem uma carência enorme de infraestrutura. A China não tem mais. E superinvestir em infraestrutura gera deflação. Literalmente, você joga dinheiro fora. Não dá para você construir 10 aeroportos em São Paulo ou 4 novas estradas que levam de São Paulo ao Rio de Janeiro. O Brasil precisa de ferrovias, precisa de uma série de coisas. Mas quando você superinveste, né, você gera deflação e você para de ter o tipo de impulso na economia que era esperado. Então, a gente sabia que a China precisava fazer uma transição desse modelo econômico, né? Como esse ciclo terminou, a China precisa agora fazer 2 movimentos. O primeiro, aumentar o seu saldo comercial, né, para o mundo, né, para o resto do mundo. E segundo, convencer o chinês a aumentar a sua propensão a consumir. O chinês ainda poupa um pedaço muito elevado da renda em relação a outros países do mundo. Só que aí tem 2 grandes problemas, né? O primeiro problema, a natureza do regime chinês mudou.
A China nunca foi, né, um país livre, sempre foi um país muito autoritário, mas, evidentemente, desde que o Xi foi eleito, vamos dizer que esse grau de autoritarismo aumentou muito. Vide o que está acontecendo com Hong Kong e as ameaças frequentes a Taiwan, e um lockdown muito, muito severo. Então, isso fez com que a população chinesa se retraísse e esse aumento de consumo não vem acontecendo. Por outro lado, você também tem uma guerra fria, né, que está acontecendo. Uma nova guerra fria, mas que tem, sim, similaritudes, né, com aquela época da briga entre Estados Unidos e a cortina de ferro. Então, você tem China e Rússia hoje desafiando, né, o modelo e até os mesmos valores ocidentais, e a reação do mundo ocidental a isso é o nearshoring, né? É trazer a produção mais para perto aqui do mundo ocidental. Eu gosto de dar um exemplo. A segunda maior fábrica da Porsche, né, a maior é em Stuttgart, a segunda maior é na Moldávia. Não é um lugar hoje muito legal para você estar. Então, o que a gente está vendo no mundo são tensões comerciais crescentes, e eu acho que essas tensões devem impor limites ao que a China pode conseguir fazer. E um terceiro ponto que a gente tem que levantar, você mencionou agora na sua abertura, a China fez, e de uma maneira muito eficiente, né? Mas ela fez uma dissolução de uma bolha que havia no mercado imobiliário, e isso a impediu de dar estímulos monetários maiores, porque poderiam ter sido dados, né, para impulsionar a economia. Só que boa parte da poupança chinesa está ali no mercado imobiliário. Então, a China vem desinflando essa bolha faz bastante tempo, e isso ainda vai levar um período até se estabilizar. Então, o que eu olho para a China para frente é um crescimento num padrão bem mais baixo. Vem acontecendo, de uma maneira diferente, evidente, um movimento parecido com o que aconteceu com o Japão, né? O Japão, no começo dos anos 80, era tido como o país que estava pronto para tomar a liderança da economia global dos Estados Unidos. E o que a gente viu de lá para cá é que, depois de um certo crescimento, você ir para um outro patamar é muito mais difícil. A boa notícia, respondendo sua pergunta, é que eu acho que isso não é tão relevante para o Brasil. Eu tenho sido uma voz muito forte nesse ponto. Eu acho que a gente está tendo uma mudança estrutural, né, na economia brasileira. Saiu hoje mesmo no jornal que ano passado foi a primeira vez em mais de 20 anos que o Banco Central não precisou fazer leilões de dólar. A volatilidade da moeda caiu muito, porque o Brasil vem exportando muito mais. E não depende só do preço dos commodities, depende também do quantum. A gente vem tendo um crescimento da exportação agrícola brutal, em cima de um crescimento também de produtividade muito grande, mas agora o pré-sal finalmente começa a dar frutos. O pré-sal, eu faço um paralelo com aquela bolha da internet, né, do ano 2000. Né? Não é que não ia acontecer, olha tudo que está acontecendo agora. As 7 magníficas, a inteligência artificial, que foi comemorado antes da hora. Quando teve a foto lá do pré-sal, todo mundo muito animado, 14, 15 anos atrás, só esquecemos de falar o seguinte, leva um certo tempo para isso maturar. E agora é o momento. Os próximos 4 a 5 anos é onde a nossa produção de petróleo vai crescer tanto que a gente deve estar produzindo metade da Arábia Saudita daqui a uns 4 ou 5 anos. Eu acho que essa combinação alimentos mais óleo vai mudar estruturalmente o Brasil. Então, eu não vejo essa desaceleração chinesa com grande preocupação. Agora, quando você fala sobre minério de ferro e aço especificamente, aí, sem dúvida, o quadro vai ser um quadro bem menos favorável do que foi no passado. Certo, Walter, você citou na sua primeira resposta que a Azequest espera um déficit de 0,3% do Brasil nas contas públicas desse ano. Me confirme se é esse número mesmo. Se for, é isso. É um número até mais otimista do que a média do mercado, que espera um déficit de 1% do PIB. Essa avaliação da Azequest, ela se dá em razão das medidas aprovadas recentemente para o aumento da arrecadação, ou é esperado algum corte de despesa? O que está no radar da companhia que não está no radar de outras gestoras? Por que estão mais otimistas do que o mercado? Bom, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é a seguinte, o mercado erra o PIB brasileiro, em média, 3% ao ano nos últimos 5 anos. Né? Então, tem alguma coisa errada. Né? Quando você erra tanto, tão consistentemente,
e para um lado só, porque os erros não estão dispersos para cima e para baixo, é tudo para baixo. Então, ano passado, ano retrasado, a gente ia crescer menos meio, né? Crescemos mais de 3%. Em 2023, em janeiro, as projeções do mercado em geral, dos grandes bancos, eram um crescimento entre 0,5%. E a gente viu quanto o país cresceu. Então, a primeira coisa, a gente acredita que esse ano, mais uma vez, o crescimento vai surpreender. Ano passado, só para dar um exemplo, pela primeira vez, a gente não teve 20 bilhões, como a gente teve em todos os anos, Bolsonaro, Temer, de conta petróleo para pagar, porque a produção surpreendeu para cima. E os estímulos monetários estão sendo dados, porque, por mais que os juros permaneçam restritivos, eles já iniciaram um movimento forte de queda, vão trazer também uma aceleração da economia. Então, uma combinação de arrecadação e também uma combinação de aumento de arrecadação por uma série de medidas. Veja agora, por exemplo, os votos de qualidade do CARF. Pessoalmente, sou o contrário, mas a medida foi implementada e já está trazendo resultados para o governo. Devem, sim, gerar uma conta no final bem mais positiva. Eu só quero destacar isso, quer dizer, o mercado está mais pessimista como esteve nos últimos anos, né? E consistentemente tem sido surpreendido para o positivo. Certo. No ano passado, o agro foi o grande responsável pela surpresa do PIB brasileiro e, para isso, como você bem disse, deve crescer em torno de 3% no acumulado de 2023. Para 2024, a previsão do Boletim Focus é um pouco mais modesta, de ontem 1,6%. Quais setores que vão ser os grandes responsáveis pelo crescimento do Brasil nesse ano? Quais que podem surpreender em 2024 na sua avaliação, Walter? Sem dúvida, a gente teve aí o El Niño também, né? Você deve ter uma safra um pouco menor do que a do ano passado, mas só lembrar que a safra do ano passado foi o recorde absoluto. Então, você tem um número um pouco menor, não é uma notícia ruim. A gente continua com números bastante elevados. O que eu acho que vai acontecer esse ano é que a queda dos juros, né, de 13,75%, o mercado espera que possa descer até 9%. Eu acho que isso é o mais provável, mas depende bastante do que vai acontecer nos Estados Unidos. Se for verdade que a gente vai ter o Fed reduzindo os juros nos Estados Unidos esse ano, os juros do Brasil podem ir até mais baixo, porque a projeção do Focus para a inflação para esse ano é algo em torno de 3%. Se você colocar 5% de juro real, que já é um número bem alto, a gente chegaria a 8%. De qualquer forma, essa queda de 13,75% para pelo menos 9% deve impulsionar vários setores da economia. Eu acho que o setor imobiliário é um deles. Isso deve trazer crescimento para o país. E tem que lembrar também que todos os governos do PT trouxeram um crescimento de investimento em infraestrutura muito grande. E, surpreendentemente, esse crescimento não se deu primordialmente com investimento público, mas sim com investimento privado. Então, eu acho que essa queda de juros deve voltar a trazer um aumento de investimentos em vários setores e deve ser muito positivo para a captação de recursos no mercado financeiro. A gente deve voltar a ter IPOs em bolsa, a gente vai continuar com emissão de fundos imobiliários, FIAGROS, fundos de infraestrutura, e isso tudo vai trazer um impulso muito grande à economia. Certo, Walter. Para a gente fechar o nosso programa, eu quero falar um pouco sobre a Petrobras, porque as ações da estatal subiram mais de 70% no ano passado, depois das novas políticas de dividendos e de combustíveis anunciados pela estatal, que foram menos, como vamos dizer assim, menos rigorosas do que o mercado esperava, não foram tão conflitantes com o que o mercado esperava. As ações dispararam no ano passado. Pensando para esse ano, ainda existe espaço para valorização em razão das políticas de dividendos e de combustíveis, ou a tendência de estabilização também dos preços do petróleo e para as ações da Petrobras? Olha, é complicado falar de preço de petróleo porque depende de uma série de fatores, inclusive os fatores geopolíticos, né? Então, existe aí, sim, uma possibilidade do conflito no Oriente Médio se alastrar, e se ele, por acaso, se alastrar em direção ao Irã, e isso é uma possibilidade,
a gente pode ver preços de petróleo muito, muito mais elevados. Mas, deixando isso de lado, eu acho que deve impulsionar a Petrobras o crescimento do pré-sal, da produção do pré-sal e trazer novos investimentos através de parcerias para áreas novas a serem exploradas. Fora a questão, né, de exploração fluvial no norte, que também pode ser uma boa notícia para o mercado. Eu acho que o que fez a Petrobras se elevar foi muito parecido com a surpresa que o mercado teve com o arcabouço. Na verdade, eu acho que as pessoas estão com dificuldade de entender o Brasil. O Brasil hoje tem checks and balances, pesos e contrapesos muito importantes. E existe também uma pressão da opinião pública, da imprensa e uma resistência do próprio Congresso ao que eu chamaria, e já foi falado tanto pelo presidente da Câmara quanto do Senado, de retrocessos. Então, não que a Petrobras tenha tido uma melhoria de política em relação ao governo passado. Eu acho que aquela liminar monocrática, né, contra a lei das estatais, que deve ser derrubada, espero que seja, não é uma coisa boa, é muito ruim, mas, de fato, o que aconteceu foi uma surpresa em relação ao que o mercado esperava. Foi o relativo. O mercado esperava que o governo PT chegaria e o Jean Paul Prats, sendo nomeado presidente da Petrobras, iria mudar completamente a política da empresa, baixando preços a despeito das variações do petróleo no mercado internacional e que também acabaria com a política de dividendos da empresa. Esquecendo-se, primeiro, que hoje você você é passível de ações de minoritários no exterior, como aconteceu, né, na época pós-Dilma, né, pelas perdas impostas aos minoritários, mas também você tem uma necessidade muito grande do governo de manter bons números fiscais, e a Petrobras é essencial para isso. A empresa negociava 2 vezes lucro, né, realmente era um número absurdo, comparado com qualquer uma de suas concorrentes internacionais. E o preço da Petrobras continua, preço-lucro, muito mais barato do que as Major Oil Companies. Então, eu acho que a empresa deve continuar sofrendo apreciação, porque eu não acho que o governo vá mudar dramaticamente a sua política. Isso não quer dizer que a gente não tenha críticas fortes, né, à tentativa de nomeação de pessoas que não são do ramo na empresa ou loteamento de cargos por políticos. Isso não é uma boa notícia. Mas a empresa estava descontada demais, né? E, na verdade, ela acabou tendo um desempenho muito melhor do que se esperava. Tá certo, Walter. Muito obrigado pela sua participação aqui no Veja Mercado, pelo seu tempo. O papo foi bacana e as portas do nosso programa estão sempre abertas. Até uma próxima. Foi um prazer, um abração. Valeu, até mais. Tchau. E antes de encerrar o Veja Mercado, vamos às últimas notícias, é o que será assunto ao longo do dia no mercado. A probabilidade de um corte nas taxas de juros americanas caiu de acordo com um memorial em tempo real divulgado pelo FedWatch, pelo CMA Group. A chance caiu de 70% para 57% na reunião de março. Temos uma reunião em janeiro do Fed. Nessa reunião, a expectativa ainda é de manutenção das taxas de juros americanas no intervalo entre 5,25% e 5,5% ao ano. Para a reunião de março, a probabilidade de um corte caiu de 70% para 57%. Atenções também voltadas para a crise imobiliária no setor imobiliário chinês, com um grande conglomerado financeiro pedindo falência, acrescentando mais risco ao setor no país. Mas, ao mesmo tempo, a Bolsa do Japão ela atingiu a sua máxima histórica de 33 anos. Na agenda do mercado, as atenções estão voltadas para a publicação dos números de inflação do Brasil e também dos Estados Unidos na próxima quinta-feira. Passando pelos indicadores, o dólar abre o dia em alta de 0,5%, cotado a R$ 4,88, enquanto os futuros do Ibovespa são negociados em queda de 1% nesta manhã. E ponto final nesta edição do Veja Mercado. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Não esqueça de ativar as notificações para ser informado assim que o Veja Mercado entrar no ar, no YouTube e também no Spotify. O Veja Mercado é oferecido pela JHSF e amanhã eu estou de volta aqui com vocês. Até lá!